Meu irmão e minha irmã, abra sua Bíblia comigo no texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Leio nessa manhã o versículo 12. Diz assim o texto da palavra do Senhor, palavras de Jesus. Portanto, tudo quanto vocês querem que os homens vos façam, fazei vocês também, porque esta é a lei e as profecias. Vou ler contextualizando. Então, meus irmãos, ou melhor, meus seguidores, tudo que vocês querem que o outro faça para vocês, faz você a ele, porque aí sim você vai estar cumprindo o que diz a lei e os profetas, disse Jesus. Estamos no Sermão do Monte. O texto do Evangelho de Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, é o Sermão do Monte de Jesus. Jesus é colocado por Mateus em 5 grandes discursos. Alguns estudiosos vão entender que esses 5 grandes discursos que Mateus coloca no seu Evangelho fazem referência aos 5 livros que Moisés escreveu do Pentateuco. Porque Moisés, no Deuteronômio, ele diz que Deus enviaria um outro profeta do tamanho que ele era e ainda maior. Então Mateus, entendendo que Jesus era um profeta maior do que Moisés, ele escreve o seu evangelho para os judeus, mostrando que Jesus é esse profeta maior, esse Messias. Então ele escreve 5 grandes discursos. O primeiro discurso está no Sermão do Monte, do capítulo 5 ao 7. O segundo, a gente conhece como Grande Comissão, está no capítulo 10. O terceiro discurso são os ensinos por parábolas, capítulo 13. O quarto discurso é o discurso de governo da igreja, dos discípulos, no capítulo 18. E o último grande discurso é conhecido como o discurso escatológico das últimas coisas, do capítulo 23 ao 25. Então Jesus ele começa a ser comparado com Moisés. E aí quando Mateus vai escrever o seu grande discurso, e se você observar, Lucas também escreve um sermão de Jesus, só que Lucas coloca como sermão da planície, é porque Mateus ele está preocupado em comparar Jesus com Moisés. Então ele coloca como sermão do monte, ele coloca Jesus como falando sobre o monte, porque Moisés, quando recebeu a lei de Deus, ele estava no monte. Então você pode reparar que há comparações entre Jesus e Moisés. Moisés sobe ao monte para receber a lei de Deus e escreve os 5 livros do Pentateuco. Jesus sobe ao monte para reinterpretar a lei de Deus e pronuncia 5 grandes discursos. Há uma comparação. E nós chegamos agora e estamos estudando, quem sabe, talvez, o principal discurso de Jesus que está no capítulo 5 ao 7. Só que o versículo que nós lemos, e por que nós iniciamos esse estudo e essa palavra através desse versículo? É porque esse texto é conhecido também como a regra de ouro do Evangelho. Entre os estudiosos, entre os teólogos, essa é a regra de ouro do Evangelho. Só que é interessante também notar que Jesus, ele conversava com os teólogos do seu tempo. Ele conversava com os pensadores do seu tempo. E havia teólogos, judeus, pensadores do seu tempo, que falavam coisas diferentes. No contexto de Jesus, havia 2 principais teólogos e pensadores, e teólogos, quando eu digo, é escribas no texto, teólogo para o nosso tempo. Havia 2 grandes pensadores no contexto de Jesus. Os nomes deles eram Shammai e Hillel. E conta-se a história, o Talmud dos judeus, um Talmud chamado Talmud babilônico, que um homem chegou para Shammai, que era um grande teólogo, um grande pensador da época de Jesus, e falou: eu quero aprender a lei antes de conseguir ficar em pé por uma perna só. Aí o Shammai achou aquilo um absurdo, pegou uma vara, deu no homem e mandou ele embora. O homem insistente, isso é uma história judaica, o homem insistente foi até Hillel e falou: ó sábio Hillel, eu quero aprender a lei de Deus antes de ficar em pé numa perna só. Aí o Hillel, muito inteligente, ele falou o seguinte: o que for desagradável para você, não faça a outra pessoa.
Olha só, parece que no judaísmo também tinha uma regra de ouro. Hillel fala no judaísmo: o que é desagradável para você, não faça a outra pessoa. E Jesus fala: o que você quer que os homens façam para você, isso você vai fazer. Existe uma pequena diferença aqui nas duas falas. Vocês observaram? Enquanto Hillel, no judaísmo, ele fala: o que você não quer, você não faz, isso é negativo. Jesus fala assim: o que você quer para você de bom, você faz ao outro. Jesus, e aqui eu começo a palavra, ele está reinterpretando todo o judaísmo. Ele está reinterpretando toda a lei de Moisés. Ele está reinterpretando tudo aquilo que foi ensinado pelos judeus. O tempo todo, quando você lê o Sermão do Monte, você vai ouvir Jesus dizendo: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. E Jesus, ele começa a dizer no Sermão do Monte a sua reinterpretação do judaísmo, recolocando todas as coisas no lugar. E aí, quando nós olhamos para o Sermão do Monte, nós podemos nos enganar pensando que estamos diante da lei. Só que nós não estamos diante de uma lei. Quando Jesus profere as suas sentenças, e ele diz assim no Sermão do Monte: aquele que, na lei diz, aquele que se deitar com outra mulher já adulterou. Eu, porém, vos digo, se você olhar 2 vezes, no seu coração você já pecou. A lei diz: aquele que mata alguém é digno de morte. Eu, porém, vos digo, aquele que matar alguém no seu coração, esse já pecou. Nós corremos o perigo de olhar para o Sermão do Monte, para o que Jesus está falando, e entender como uma lei, e entender como algo inatingível. Esses são os 2 grandes perigos de se olhar para o Sermão do Monte, para o ensinamento de Jesus, e não entender nada do que Jesus está dizendo. Jesus está reinterpretando todas as coisas. Jesus está colocando tudo no lugar. Jesus está tirando as pedras do caminho. Jesus está tirando o olho por olho e dente por dente, que era aquilo que os judeus viviam. E lembra o que eu falei ainda há pouco aqui do sábio judeu? Se você não quer alguma coisa, não faça pelo outro. A lei judaica, e Paulo vai dizer isso aos romanos, depois leia a carta aos romanos na sua casa. Paulo vai escrever que a lei, ela está preocupada em apontar o pecado. A lei está preocupada, em outras palavras, meus irmãos, em dizer como a gente é ruim. A lei, ela está preocupada em dizer aonde a gente não acerta. E foi um Mahatma Gandhi que disse que se nós quisermos viver no olho por olho, vamos terminar todos cegos. Porque a lei, ela está preocupada em fazer você pagar pelo seu erro. A lei, ela está preocupada em apontar o seu pecado. A lei está preocupada em dizer aonde você está errando. A lei de Moisés, ela está preocupada em apontar o quanto eu e você, nós somos ruins e estamos distantes de Deus. Tem um livro muito interessante que eu recomendo aos irmãos ler, que se chama O Peregrino. É um livro interessantíssimo. Quem aqui já leu sabe o quão bom é. É um cristão britânico. Ele sonhou, ele teve um sonho e isso virou um livro. É interessantíssimo. A história, a jornada de um cristão. E esse cristão, a certa altura do campeonato, o peregrino, ele encontra Moisés no meio da sua jornada. E Moisés começa a dar socos nele e ele não entende, o cristão no sonho, não entende porque Moisés está batendo nele. E a interpretação que o livro nos dá no seu sonho é: porque a lei, ela sempre vai nos agredir onde a gente erra. A lei sempre vai olhar para nós e vai falar: você é ruim nisso aqui, você está pecando nisso aqui, você está errado nisso aqui. E se você já leu o Levítico, meu irmão, se você já leu a lei de Moisés, você vai entender o quanto nós estamos distantes da vontade de Deus. Porque se nós sentarmos aqui nessa manhã, ouça isso com atenção, se nós sentarmos aqui nessa manhã e lermos a lei de Moisés, o Levítico, ou os 10 mandamentos de Êxodo, vai todo mundo ficar com vergonha. É por isso que Jesus, quando trouxeram a mulher apanhada em adultério para ele estava fazendo o quê? Escrevendo na areia. E aí quando os judeus falaram: olha, o que a gente vai fazer? A lei manda apedrejar. Ele diz o quê? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque a lei é muito boa quando é para o outro. E para mim é graça.
A lei serve para apontar. Quando Jesus começa a reinterpretar a lei de Moisés, ele começa a apresentar o seu evangelho. Ele começa a dar um novo norte. Ele começa a nos mostrar como a igreja vai andar. Só que aí a gente chega então no tempo da graça. Nós chegamos então no tempo da dispensação do favor do evangelho. Finalmente nós não estamos, como Paulo escreve aos Romanos, nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da lei da graça de Deus. Beleza, estamos diante da graça de Deus. Não respondemos mais à lei de Moisés, a toda a Torá, respondemos ao evangelho de Jesus. Então tudo é permitido, tudo eu posso fazer. Aí Jesus vai dar a sua reinterpretação. Se na lei, a lei vai julgar o ato, a graça, o evangelho, ela vai julgar a intenção. Aquele que mata merece morrer. No evangelho, aquele que ignora o seu irmão já o assassinou no seu coração. Me parece então que o evangelho é mais severo que a lei. Pesado, né? Porque a lei, ouça isso com atenção, a lei julga o ato. O evangelho, ele olha para a intenção. Ele olha para o coração. Ele sonda o íntimo. Ele olha para a interioridade. A coisa mudou. Antes era o que eu fazia. Agora é o que eu penso. É o que eu intento. É o que eu planejo. Ouvistes o que foi dito. Eu, porém, vos digo. E aí a segunda tentação que eu disse aqui que a gente tem ao olhar para o Sermão do Monte, a primeira é pensar que ele é uma lei. A segunda é pensar que ele é inatingível. Porque, sejamos sinceros, a gente olha para as Escrituras e olha para o nosso coração, não é? Tem hora que eu começo a ler essa Bíblia aqui, e outras que eu tenho lá em casa, e eu começo a falar, Jesus, misericórdia de mim, cara. Tem hora que eu fico rindo sozinho, que eu falo, cara, não dá, eu sou ruim. Eu sou pecador. Porque você olha para as Escrituras e você olha para o seu coração, você fala, eu estou longe. E aí a segunda tentação que a gente corre ao ouvir o Sermão do Monte, o Evangelho de Jesus, é não querer cumprir por pensar ser inatingível. O primeiro é lei, não preciso disso. Uma vez que a gente entende que não é lei, o segundo é, eu não vou atingir porque eu sou ruim. E aí Jesus fala a sua regra principal, que é o versículo 12 que nós lemos nessa manhã. E ele diz assim, portanto, tudo que vocês querem que o homem faça para vocês, faz vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Quer corrigir o teu coração? Quer andar segundo meus ensinamentos? Para de querer ser o inatingível. Seja simplesmente alguém que deseja ao próximo aquilo que deseja para si. Jesus traz o evangelho para a simplicidade. Enquanto a gente olha para as Escrituras e vê algo que é impossível, Jesus fala assim, não está distante, não é lei e não é inatingível, é algo simples, é algo do cotidiano. Se você está dirigindo, o sinal fechou, você tem que parar com o seu carro, porque você gostaria que o outro que está dirigindo fizesse o mesmo por você. E se você avançar, você pode atropelar um pedestre, ou você pode bater no outro carro. Então, ser cristão é fazer coisas simples do dia a dia. Aquele que cobiça a mulher do próximo, no seu coração já pecou. E aí é só você pensar, será que eu gostaria que o cara olhasse para minha mulher com maldade? Ou será que eu gostaria que alguém olhasse para o meu marido com olhares maldosos? Não, então eu também não vou olhar com esse mesmo olhar para eles. O Evangelho de Jesus é trazido para a simplicidade, mas também é trazido para o cotidiano, para coisas corriqueiras, para coisas do dia a dia. Porque nós ouvimos durante muito tempo, não olha para mim porque eu sou imperfeito, olha para Jesus. Mas Jesus é invisível. Cadê Jesus? Ele está aqui, mas cadê ele? Tu vê? Eu não estou vendo, mas eu sei que ele está aqui. Sabe onde eu vejo Jesus? É em você. Sabe onde o mundo olha Jesus? É em você.
E aí a gente fala assim: não olha para mim que eu sou imperfeito, olha para Jesus. Mas cara, é só você que eu estou vendo. Que dirá o mundano? Então, aonde é que nós vamos demonstrar o Evangelho de Jesus? Aonde vamos testemunhar as Escrituras? Aonde vamos ser o Evangelho vivo e encarnado? É na nossa vida, nas coisas simples do cotidiano, nas coisas simples do dia a dia, nas coisas mais simplórias. Pensa aí no seu dia a dia. Pensa aí na oportunidade que você tem de fazer algo e você não faz. Pensa aí em como você poderia ajudar alguém, abençoar alguém, e você deixou de fazer. Jesus, ele está reinterpretando toda a lei de Moisés. Jesus, ele está reinterpretando tudo o que foi escrito pelos judeus e que os judeus não entenderam. E sabe o que aconteceu durante muito tempo? Os judeus criaram um grupo, criaram tribos, e eles se sentiram mais especiais do que os outros. Nós somos judeus, nós somos fariseus, nós somos sacerdotes, nós somos especiais. E Jesus está reinterpretando isso tudo, está acabando com isso tudo, e está nos dando um ensinamento especial para a igreja que o segue. Sabe por que nós achamos tão difícil seguir o Evangelho? Sabe por que nós desobedecemos tanto o Evangelho de Jesus? É porque a gente não olha o próximo como nós olhamos para nós mesmos. É porque a gente não olha para o outro com o olhar de Jesus. E aí quando erramos, olha para Jesus. E aí eu lembro de Paulo: imitai a quem? A mim, porque eu sou imitador de Cristo. Jesus, ele está trazendo algo fundamental para a sua igreja. Pastor, isso me parece ser uma palavra tão simples. É porque o Evangelho é simples. E quando Jesus está no Sermão do Monte, proferindo as suas palavras, ele está falando para os seus seguidores, para aqueles que têm o seu Espírito Santo, para aqueles que não sabem viver sem a presença do Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, Jesus está falando para mim e para você nessa manhã. Aonde é que você pode fazer pelo outro aquilo que você deseja para você? E isso vai tocar diretamente em algo que está em cada um de nós, que se chama o egoísmo, o egoísmo. A gente desde a infância, você pega duas criancinhas, coloca um chocolate, crianças que já sabem o que é um chocolate, coloca um chocolate para elas, e vê a competição que vai ser entre as duas crianças. Ou dá para uma criança um brinquedo e fala que é dela e deixa a outra pegar o brinquedo para você ver. O que acontece? Quem é mãe aqui sabe. Na hora ela fala: é o quê? É meu. E aí começa o quê? Aquela competição. É meu, é meu, é meu, é meu. Porque desde a nossa concepção, a Bíblia diz isso, nós fomos gerados em pecado. Nós fomos gerados em egoísmo. Esses dias eu estava na aula de psicologia, desenvolvimento da infância. Muito interessante a aula. E o professor falou assim, olha que interessante. O professor disse: desde a infância nós queremos eliminar o outro. A psicologia diz isso. Eu achei interessantíssimo. Anotei, eu falei: esse daqui é especial. Ele falou: desde a infância nós queremos eliminar o outro. Nós queremos desconsiderar o outro e queremos governar todas as coisas. A criança, ainda de colo, ela já começa a governar o seu pai e a sua mãe. Por quê? Porque ela sabe que quando ela chora, a mãe vai vir correndo para dar atenção a ela. E quando ela chora, a mãe vai dar leite, vai dar o colo, vai dar a proteção. E há crianças, a psicologia explica isso, que às vezes ela não quer nada, ela só quer se sentir a rainha do pedaço.
o rei do pedaço. Então ela chora, ela esperneia, só para mostrar como ela manda no pai e na mãe. Não é assim que funciona? E aí fica e cresce mais um pouquinho, e às vezes até bate o pezinho, né? Por quê? Porque quer mostrar a sua autoridade, quer mostrar o seu poderio. E veja, tão inocente, né? Mas inconscientemente já há um pecado ali, já há uma natureza ruim, já há o eu entranhado, o ego. Quando nós olhamos para o Sermão do Monte, esse nosso eu, que vem desde a terra infância, desde criancinha, é confrontado. Tudo que você quer para o outro, tudo que você quer para você, você tem que fazer para o outro. Se você quer um chocolate para você, dê esse chocolate para o outro. Se você quer muito esse brinquedo para você, dê esse brinquedo para o outro. Se você quer muito essa vaga, essa competição nessa empresa, pense no outro e não seja desonesto. Se você quer muito uma bênção de Deus, uma resposta de Deus, uma provisão de Deus, pense no outro que também está precisando da mesma resposta, e seja você a resposta de oração para alguém. Por isso essa é a regra de ouro do Evangelho. Por isso essa é a lei áurea do Evangelho de Jesus. Tudo o que vocês desejam, e aí ele vai reinterpretar até esse dito do Talmud, até esse conto judeu. O judeu diz: se você não quer, não faz para o outro. Jesus diz: o que você deseja para si, você faz para o outro. Reinterpretou todas as coisas, mudou a dinâmica das relações, o modo de nós nos relacionarmos, o modo de eu agir com você, de eu olhar para você, foi totalmente transformado, foi totalmente redimido. E aqui eu caminho para a parte final, porque nós, a igreja de Jesus, ela está vivendo um novo contexto, um novo estilo de vida. Nós vivemos no tempo da ressurreição, nós vivemos após a ressurreição de Jesus. E todo aquele que vive após a ressurreição de Jesus, morreu para o mundo, nasceu para Deus, tem que ter um estilo de vida diferente, tem que dar uma resposta diferente, tem que agir de maneira diferente. Ou isso daqui, esse tanque, vai ser só um símbolo, ou esse tanque aqui vai ser só mais uma piscina. E piscina por piscina é melhor a gente pegar uma piscininha com sol, né? Do que essa piscina aqui fechada, ar-condicionado. Isso daqui tem um significado, isso aqui tem um princípio. E qual é o princípio? Nós vivemos após a ressurreição. Mas pastor, você não entende. Aquele cara que trabalha comigo, aquela mulher que trabalha comigo, aquele vizinho, aquela pessoa, ele me perturba, ele me dá angústia, ele acaba com a minha paz, ele não me entende, ele faz tudo para me tirar do meu raciocínio lógico. Querido, você e eu, nós vivemos numa nova era, se assim podemos dizer. Nós vivemos num novo estilo de pensamento, nós vivemos numa nova dimensão. E que dimensão se chama essa? Nós vivemos após a ressurreição de Jesus. Nós andamos no meio de um mundo de pessoas mortas, mas nós fomos ressuscitados pela cruz do Evangelho de Jesus, e temos que dar uma nova resposta ao mundo. Aquele que agride, não agride mais, diz Paulo aos Efésios. Aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe com a sua mão e produza, para poder ajudar a alguém também. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que fornicava, não fornica mais. Aquele que mentia, não engana mais o seu próximo. Paulo escreve isso como referenciando o Evangelho de Jesus, porque nós vivemos numa nova cultura. Nós somos uma nova resposta. E aí Jesus vai dizer aqui na sua lei: todo aquele que te agredir numa face, dá a outra. Sabe o que Jesus está dizendo? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil viver o Evangelho. Não vai ser fácil cumprir a minha vontade. Mas você é ressuscitado. Você morreu para o mundo e nasceu para Deus. As nossas relações têm que ser diferentes. As nossas relações corporativas, as nossas relações de estudo, as nossas relações no mundo de competitividade, as nossas relações familiares, as nossas relações aqui dentro da igreja,
As nossas relações parentais têm que ser diferentes. Você tem que ser diferente. Porque quando o mundo quiser olhar para Jesus, ele vai olhar para você. Quando o mundo quiser enxergar Jesus, ele vai olhar para mim. Porque Jesus, cadê? Está em você. Vamos orar nessa manhã. Essa é a primeira parte de um sermão de 2 partes. Prego agora de manhã essa primeira parte, como um estilo de introdução. E prego à noite a continuação desse sermão. Só que agora pela manhã a gente ouviu e lembrou da lei áurea do Evangelho, da regra de ouro. Isso é a cultura de um povo que foi ressuscitado. Isso é a cultura de um povo que foi separado. Esse é o modo de agir, é o modus operandi de pessoas que não pertencem mais ao mundo de mortos, mas ao mundo de ressuscitados em Jesus. Pastor, isso me parece lei. Não, não é lei. Pastor, mas isso é inatingível. Espera. O Espírito Santo vai nos ajudar. O Espírito Santo vai nos motivar. E vai nos lembrar em cada momento, em cada circunstância, naquele momento, Ele vai nos lembrar, é agora que você tem que cumprir a palavra de Jesus. Fique de pé aí no seu lugar. O mais interessante pensar é que não é fácil. Se eu falar para você que vai ser fácil, eu vou estar mentindo. E o mais interessante é que o Evangelho de Jesus está avaliando o nosso coração, as nossas intenções. Mas imagina você, se alguém que te persegue, ou alguém que te faz mal, cumprisse essa lei aqui de Jesus, ou esse mandamento, e olhasse para você, falando assim: eu vou fazer para ele ou para ela tudo aquilo que eu desejo para você. Não seria tão bom? Então que tal você começar? Você iniciar? Que tal ser você quem vai apertar o botão de iniciar a nova cultura do Evangelho, a cultura de alguém que é ressuscitado em Cristo? Porque a lei, ela está preocupada em apontar o pecado. E Paulo vai dizer aos romanos que por aí nós alcançamos a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Diz ele no capítulo 6 de Romanos. Então, se nós vivemos numa cultura onde nós olhamos para o pecado, olhamos para o erro e apontamos o erro, a gente vai viver numa cultura de cegos. Nós vamos viver num mundo onde um vai roubar do outro, um vai tirar do outro. Mas na cultura do Evangelho, é onde eu olho para o outro como Jesus olhou para mim, com graça e com perdão. Feche seus olhos. Eu quero que você faça uma autoanálise agora. Eu quero que você feche seus olhos e olhe para o seu coração e fale: aonde eu estou sendo egoísta? Aonde é que eu só quero ganho? Eu quero que você olhe para o seu coração agora e veja onde é que você só está apontando o erro do outro, desejando que ele pague com seus olhos e seus dentes.
olho por olho, dente por dente. Aquele que matou alguém tem que morrer. Aquele que roubou uma vaca vai ter que pagar com uma vaca. Aquele que acidentalmente tropeçou e esbarrou numa mulher grávida e ela perdeu seu filho, esse merece a morte. Está lá no Levítico, basta você ler. Tinha lei até para acidente. E aí no meio da lei a gente vai vivendo no olho por olho, dente por dente, e vai todo mundo ficando cego, surdo, mudo. Todo mundo vai ficando mutilado, porque você tem que perder os seus braços, as suas pernas. Você tem que tirar tudo, porque o outro é o juiz. O outro te condena, o outro olha para você com um olhar de condenação. Aí Jesus falou assim: ouvistes o que foi dito? Eu vou reinterpretar todas as coisas. Se o teu braço te faz pecar, não é o outro que tem que condenar, é você que tem que tirar fora. Se os seus olhos te fazem pecar, seja você quem vai tirar para não tropeçar o teu irmão, não o teu irmão que tem que te julgar. Somos nós que temos que nos converter a uma nova cultura, a um novo modus operandi, a uma nova maneira de agir no Evangelho da ressurreição. Tudo aquilo que vocês querem que os homens vos façam, façais vocês a eles. Jesus, nós estamos aqui nessa manhã e saímos de nossas casas, Deus, para prestar um culto ao Teu nome. Senhor, nós acabamos de ouvir a Tua palavra e aprender aquilo que o Senhor nos ensinou, que tudo aquilo que nós desejamos para nós temos que fazer para o outro. Por isso nos converte a Ti, Senhor. Nos converte à Tua cultura, ao Teu reino, à Tua maneira de pensar. Porque nós, Senhor, nos misturamos com a cultura dessa terra, mas sabemos que somos peregrinos e forasteiros aqui. Senhor, nos converte a Ti, Deus. Converte o nosso coração, converte o nosso eu, converte as nossas vontades ao Teu Evangelho. E quando nos parecer inatingível, inalcançável, nos dá do Teu Espírito e nos renova as forças. E quando pecarmos, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas culpas, perdoa o nosso eu. Nos converte a Ti nessa manhã, nos dá uma nova cultura, a cultura de um povo que foi ressuscitado pelo Evangelho de Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, a vivo no Evangelho do Filho de Deus. O Cristo que o mundo conhece, o Cristo que o mundo olha, está em você e através de mim e de você. Sejamos os cristãos. Nos ajuda, Senhor, a ser o pequeno Cristo, aquele que vai testemunhar o Senhor nesse mundo. Nós oramos assim no nome de Jesus.